Olá, esse é o nosso trabalho final para a conclusão da Clínica Integrada 1. O nosso tema é sobre síncope. O grupo é composto por Ana Carolina Schleier, Isabelle Moura, Jade Talhabui e Pamela Azevedo. Em um primeiro momento, gostaríamos de ressaltar a diferença entre urgência e emergência. A urgência é uma situação clínica em que há necessidade de atendimento rápido, com ou sem risco potencial à vida. No entanto, há tempo para o profissional se planejar. São os casos, por exemplo, de traumatismo dentário, pulpite e abscessos. Já a emergência é uma situação em que há risco iminente de vida. Surgem de forma inesperada e são situações perigosas ou críticas em que o cirurgião dentista deve agir de forma imediata. Como exemplo, temos alteração ou perda de consciência, dificuldade respiratória, dor torácica, crise hipertensiva arterial e reações alérgicas ou convulsões. Alguns fatores que contribuem para a incidência de emergências podem ser citados como estresse operatório, ansiedade e medo, comprometimento sistêmico, interações medicamentosas, despreparo profissional e falha no monitoramento de sinais vitais. Além dos citados, o aumento da expectativa de vida da população brasileira, o aumento da incidência de pessoas com doenças crônicas e maior acesso ao tratamento odontológico parecem ser fatores que contribuem para o aumento das emergências médicas em odontologia. 2 artigos foram utilizados para falar sobre a incidência de emergências médicas no consultório odontológico. 10 a 15% da população demonstrou ter medo da figura do dentista, do ambiente odontológico ou do tratamento em si. 42% é a incidência de síncope dentro das emergências odontológicas, assim como 75% das emergências médicas em ambiente odontológico estão associadas a um aumento de ansiedade e estresse. Avaliação pré-operatória do paciente. Ainda hoje se constata que muitos cirurgiões dentistas não valorizam a consulta odontológica inicial, preocupando-se quase que exclusivamente com o exame físico intrabucal, feito até de maneira superficial. Nesse sentido, uma anamnese detalhada e criteriosa deve ser feita sempre antes de qualquer atendimento odontológico, a fim de obter informações que servirão para estabelecer o diagnóstico e registrar o perfil de saúde do paciente. Além disso, a avaliação de sinais vitais faz parte do exame físico, sendo imprescindível durante a consulta odontológica inicial. Essa conduta mostra ao paciente que as mínimas precauções estão sendo tomadas para sua segurança, valorizando a relação de confiança com o profissional. Além da anamnese e da análise de sinais vitais, temos o exame físico, que consiste na pesquisa dos sinais de doença, às vezes com auxílio de exames de imagem ou outros exames complementares. Aliado à história dos sintomas obtida na anamnese, o exame físico completa os elementos necessários para formular as hipóteses de diagnóstico. A assinatura do termo de consentimento do atendimento e a afirmação de veracidade das informações fornecidas durante a anamnese é de extrema importância, ou seja, não esqueça de coletar a assinatura do paciente. Nessa direção, é recomendável que o paciente seja classificado de acordo com o seu estado de saúde geral ou categoria de risco médico. A Associação Americana de Anestesiologistas adota um sistema de classificação de pacientes com base no seu estado físico, classificação essa denominada Sistema ASA de Classificação. Pacientes incluídos na categoria ASA 1 seriam pacientes considerados saudáveis, sem comorbidades, sendo excluídos dessa classificação os pacientes muito jovens ou muito idosos. A classificação ASA 2 abrange pacientes com doença sistêmica moderada ou que tenham maior grau de ansiedade e medo para o atendimento. Já a classificação ASA 3 abrange pacientes com doença sistêmica severa, limitantes de suas atividades. ASA 4 são pacientes com condição sistêmica grave, sob constante risco de vida. Procedimentos eletivos idealmente devem ser postergados para esse grupo de pacientes. ASA 5 compreende pacientes em fase terminal. Procedimentos eletivos são totalmente contraindicados. Já a classificação ASA 6 são pacientes com morte cerebral declarada. Alteração e perda da consciência.
Diversas situações emergenciais são possíveis de ocorrer na clínica odontológica e podem ser classificadas sob diferentes critérios. Didaticamente, a maneira mais prática é abordá-las tomando por base seu principal sinal ou sintoma, como a alteração ou perda de consciência. Lipotímia e síncope. A lipotímia é caracterizada por um mal-estar temporário com sensação de desfalecimento iminente, porém sem necessariamente perda de consciência. Já a síncope é a perda repentina e de curta duração da consciência, desmaio, por uma diminuição do fluxo sanguíneo e oxigenação do cérebro. A síncope é uma das mais comuns emergências médicas no consultório, desencadeada por estímulos emocionais e visuais de instrumentais odontológicos como agulha, limas endodônticas e materiais afiados. Ocorre principalmente em pacientes ansiosos e inseguros e o desmaio se dá em decorrência de uma descarga de adrenalina endógena, redirecionando o fluxo sanguíneo para os músculos, deixando o sistema nervoso central sem oxigenação sanguínea. Essa redução da oxigenação leva à hipóxia cerebral, com perda da consciência. Assim, o paciente não responde a estímulos sensoriais ou emocionais. Tipos de síncope: reflexa, ortostática e cardíaca. A reflexa ocorre por ação do sistema nervoso autônomo. A ortostática é causada por hipotensão postural e algumas das causas são hipovolemia, desidratação e devido ao uso de vasodilatadores. A cardíaca é a menos comum e com menos risco de morte. Pode ter duas causas: cardiopatia estrutural e causas arrítmicas. A síncope que mais nos chama a atenção em termos de quadro clínico é a síncope vasovagal. As síncopes vasovagais são aquelas que possuem quadro clínico mais rico. São comumente vistas com tonturas, sensação de frio ou calor, náuseas, sudorese e até mesmo palidez. Também tendem a ocorrer em pacientes após emoções fortes, ansiedade, dor, sofrimento ou mesmo após exposição a cheiros, sons ou visões fortes. A associação comum é a da síncope vasovagal com lugares quentes e frios, onde os pacientes são obrigados a ficarem em pé por longos períodos. Além das síncopes vasovagais, também existem outras formas de síncopes neuromediadas, as síncopes situacionais. Elas ocorrem durante ou logo após tosse, micção, defecação ou deglutição por reflexos causados por essas situações. Daí o nome, situacionais. Como identificar a síncope? O paciente apresenta ausência de respostas a estímulos, geralmente por medo do tratamento odontológico. Há a presença de taquicardia e sudorese e o paciente relata tontura e fraqueza devido a esses eventos. Na tentativa de compensação pelo organismo, ocorre a exaustão e a queda da pressão arterial a um nível incompatível com a manutenção da consciência, por isso há a ocorrência do desmaio. Protocolo de prevenção: avaliar o grau de ansiedade do paciente e condicioná-lo antes da consulta, estar a par de possível doença sistêmica, orientar a alimentação antes da consulta, posicionar a cadeira em posição supina, evitar o estímulo visual estressor e realizar anestesia atraumática. Protocolo de tratamento: interromper o atendimento e tirar o material da boca do paciente, avaliar a consciência com estímulo físico, colocar o paciente deitado com os pés elevados e afrouxar suas roupas, liberar a passagem de ar. Algumas opções para recuperar a consciência são administrar oxigênio suplementar, fazer barulho, provocar dor no paciente e utilizar substância com cheiro forte, como amônia. Um pequeno levantamento literário nos apontou que a frequente ocorrência de síncopes vasovagais em consultórios odontológicos pode ser parcialmente explicada por fatores psicogênicos, como o medo do dentista, induzindo estresse emocional e dor. O medo do dentista como pessoa, do ambiente odontológico ou do tratamento afeta de 10 a 15% da população, dado esse apresentado anteriormente como um formato de pizza. Já esse segundo artigo apontou que a maioria dos estudos enfatiza que os profissionais da odontologia não estão adequadamente preparados para enfrentar e resolver essas situações, pois na sua formação não possuem conhecimento e treinamento suficiente para atuar em casos de emergências médicas. Para concluir, gostaríamos de dizer que os profissionais encontram dificuldades em diagnosticar e tratar emergências que estejam ocorrendo.
também a insegurança do profissional em prestar socorro e falta de capacitação e atualização no assunto. A prevenção é a chave para evitar complicações médicas. O uso adequado de medidas preventivas pode evitar até 90% de todas as emergências médicas fatais em odontologia. Obrigada!